Perispírito. O espírito propriamente dito está descoberto ou, como alguns o pretendem, encontra-se envolto numa substância qualquer. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti, mas ainda muito grosseira para nós. Todavia, bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira. Como o germe de um fruto está envolto pelo perisperma, assim também o espírito propriamente dito se reveste o invólucro, que por comparação se chama de perispírito. De onde o espírito retira o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada planeta. É por isso que não é idêntica em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Assim, quando os espíritos habitam mundos superiores, vêm até nós tomando um perispírito mais grosseiro? É preciso que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. O envoltório semimaterial do espírito dispõe de formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, uma forma corresponde à vontade do espírito. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer nos sonhos, quer no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e até mesmo palpável. Diferentes ordens de espíritos. Os espíritos são todos iguais ou existe entre eles algum tipo de hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tenham chegado. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Este número é ilimitado, porque entre essas ordens não há uma linha de demarcação traçada como barreira e desta forma podem-se multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, considerando-se as características gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem situam-se os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda chegaram ao meio da escada, o desejo do bem é a sua preocupação. Os da última ordem ainda estão na parte inferior da escada, os espíritos imperfeitos. São caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que atrasam o seu adiantamento. Os espíritos da segunda ordem possuem somente o desejo do bem? Têm eles também o poder de praticá-lo? Eles têm esse poder, conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, todos, porém, ainda têm provas a suportar. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se o comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasiões de praticá-lo. E há ainda os espíritos levianos, ou travessos, mais perturbadores do que maus, que se comprazem muito mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e em causar pequenas contrariedades das quais se riem. Escala espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos está baseada no seu grau de adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições de que ainda têm de se despojar. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Cada categoria, apenas no seu conjunto, apresenta um caráter distinto. Porém, de um grau a outro, a transição é insensível e nos limites uma matriz se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Portanto, pode ser formulado o maior ou menor número de classes segundo o ponto de vista sobre o qual se considera o assunto. Ocorre com este o mesmo que com todos os sistemas de classificações científicas. Estes sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cómodos para a inteligência. Porém, seja quais forem, nada alteram quanto à essência da ciência. Os espíritos, interrogados sobre esse ponto, podem, portanto, ter divergido quanto ao número das categorias, sem que isso tenha importância. Houve quem se apegasse a esta contradição aparente, sem refletir que eles nenhuma importância dão ao que é puramente convencional.
Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, das classificações, numa palavra, dos sistemas. Acrescentemos ainda esta consideração que não se deve nunca perder de vista, é que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os mais ignorantes, e não seria demais acautelar-nos contra a tendência de acreditarmos que eles tudo sabem por serem espíritos. Qualquer classificação exige método, análise e o conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes, incapazes de aprender um conjunto, de formular um sistema. Só imperfeitamente conhecem ou compreendem qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores pertencem à primeira ordem, pois não podem apreciar os matizes de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como acontece entre nós com o homem rude em relação aos homens civilizados. Mesmo aqueles que são capazes disto podem divergir quanto às particularidades conforme sejam os seus pontos de vista, principalmente quando uma divisão nada tem de absoluta. Linné, Jussieu, Tournefort tiveram cada um o seu método e a botânica não mudou por isso. É que eles não inventaram nem as plantas nem as suas características. Observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi desta maneira que procedemos, não inventamos os espíritos nem as suas características, vimos e observamos, julgámos pelas suas palavras e os seus atos, depois classificámos pelas suas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Geralmente, os espíritos admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição. Esta divisão parece-nos perfeitamente racional, apresentando características bem distintas. Só nos restava ressaltar, através de um número suficiente de subdivisões, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas instruções benévolas nunca nos faltaram. Com o auxílio deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos com os quais nos possamos relacionar e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, pois só ele pode explicar anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Ressaltaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre a esta ou àquela classe. O seu progresso efetua-se gradualmente e, com frequência, mais num sentido do que noutro, podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil apreciar pela sua linguagem e pelos seus atos. Terceira ordem: espíritos imperfeitos. Características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as mais paixões que lhe são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples facto de não fazerem o bem, denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, comprazem-se no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porém, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, as suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem confunde-se com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Dele só nos podem dar noções falsas e incompletas. Porém, o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações menos imperfeitas a confirmação das grandes verdades ensinadas pelo espírito superior.
O seu caráter revela-se através da sua linguagem. Todo o espírito que nas suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo o mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esta visão é para eles um tormento incessante, porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e esta impressão é muitas vezes mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e por aqueles que fizeram os outros suportar. E como sofrem por longo tempo, acreditam sofrer para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim pensem. Pode-se dividi-los em 5 classes principais. 10ª classe: espíritos impuros. São inclinados ao mal e dele fazem objeto das suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e usam de todos os disfarces para melhor enganar. Ligam-se aos caráteres bastante fracos para cederem às suas sugestões, a fim de os impelir à sua perda, satisfeitos por poderem atrasar seu adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas que experimentam. Nas manifestações, recomendamos pela sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, se não intelectual. As suas comunicações revelam a baixeza das suas inclinações e, se querem iludir falando de maneira sensata, não conseguem sustentar por muito tempo o seu papel e sempre terminam por trair a sua origem. Alguns povos fizeram deles divindades maléficas, outros os designam com os nomes de demónios, maus gênios, espíritos do mal. Os seres vivos que eles animam, quando estão encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram: a sensualidade, a crueldade, a torpeza, a hipocrisia, a cupidez, a avareza é sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, na maioria das vezes sem motivos, e por aversão ao bem escolhem quase sempre as suas vítimas entre pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, em qualquer categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomia. 9ª classe: espíritos livianos. São ignorantes, astuciosos, inconsequentes, zombeteiros. Metem-se em tudo, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro, através de mistificações e de espertezas. Pertencem a esta classe os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de duendes, diabretes, gnomos, tragos. Acham sobre a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os utilizam como fazemos com os criados. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e graciosa, porém quase sempre sem profundidade. Captam os defeitos e os ridículos humanos, que divulgam com traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 8ª classe: espíritos pseudo-sábios. Os seus conhecimentos são bastante extensos, porém acreditam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em alguns sentidos, a sua linguagem possui um caráter sério, que pode enganar quanto às suas capacidades e seus usos. Mas, em geral, isto não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros os mais absurdos, entre os quais se manifestam a presunção, o orgulho, o ciúme e a teimosia de que não puderam despojar-se. 7ª classe: espíritos neutros. Não são nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um quanto para o outro e não se elevam acima da condição comum da humanidade, tanto pelo moral quanto pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas alegrias grosseiras sentem saudades. 6ª classe: espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem.
Com frequência, manifestam a sua presença através de efeitos sensíveis e físicos, tais como as pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, etc. Parecem mais do que os outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do planeta, quer hajam sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece que esses fenómenos não são devidos a uma causa fortuita e física quando possuem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir estes fenómenos, mas os espíritos elevados os deixam geralmente como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as questões intelectuais. Quando julgam que as manifestações deste género são úteis, servem-se destes espíritos como auxiliares. Segunda ordem: bons espíritos. Características gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. As suas qualidades e o seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a sua categoria, os traços da existência corporal, quer na forma da linguagem, quer nos seus hábitos, onde se encontram até algumas das suas manias, de outro modo seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles a fonte de uma inefável felicidade, não alterada nem pela inveja, nem pelos remorsos, nem por qualquer das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, porém, têm ainda provas a suportar até atingirem a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes para os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças populares como bons génios, génios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e ignorância, tornaram-se por divindades benfazejas. Podemos dividi-los em 4 grupos principais. Quinta classe: espíritos benévolos. A sua qualidade dominante é a bondade. Agrada-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. O seu saber, porém, é limitado. O seu progresso efetuou-se mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe: espíritos eruditos. O que os distingue especialmente é a amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e a ela não misturam nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe: espíritos sábios. Distinguem-se pelas qualidades morais de ordem mais elevada. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes proporciona um julgamento sensato sobre os homens e sobre as coisas. Segunda classe: espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A sua linguagem só denota a benevolência, sendo inalteravelmente digna, elevada e frequentemente sublime. A sua superioridade torna-os mais do que aos outros, aptos a dar-nos as noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem conhecer. Comunicam-se de boa vontade com aqueles que, de boa fé, procuram a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrestres para compreendê-la.
Porém, afastam-se daqueles a quem apenas a curiosidade anima, ou em quem a influência da matéria desvia da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferecerem, então, o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Primeira ordem: espíritos puros. Características gerais: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe: classe única. Percorreram todos os graus da escala e despojaram-se de todas as impurezas da matéria. Tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não têm mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, para eles é a vida eterna que realizam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material, mas esta felicidade não é absolutamente a de uma ociosidade monótona vivida numa perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoar e lhes designam a sua missão. Assistir os homens no seu desespero, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, constitui para eles uma suave ocupação. São designados algumas vezes sob os nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas seria muito presunçoso aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens.